aplica ao cristianismo, ou o cristianismo conseguiu ter uma uniformidade maior? Claro que tem suas vertentes, mas todos eles, vamos supor, se baseiam na Bíblia. Pode ser que o católico tenha alguns capítulos a mais, algumas coisas das Bíblias dos evangélicos, mas de um modo geral segue aquele texto. Na cultura africana há um texto, desculpa até essa pergunta, há um texto ou é mais que uma coisa cultural de um contar para o outro e isso difundir? Porque às vezes há uma dispersão grande, né? Na África nós temos narrativas que foram preservadas pela memória oral mesmo, né, transmitidas. E o rigor da aprendizagem dentro da comunidade, dentro do terreiro, né, e com quem sabia e quem sabe fazer, é que garantiu a sobrevivência dessas tradições. Então, quem é filho de um orixá que se diz no Brasil filhos de santo, aprende inicialmente com aqueles que já sabem. Então, essa permanência que é repassada na aprendizagem comunitária é um processo educativo. Mas aí pode ter uma variaçãozinha, concorda? De um pai para um filho, aí o filho fala, vamos mudar esse pedacinho e adapto pro meu modo, pro meu jeito de ser. Porque na Bíblia, vou usar a Bíblia, poderia ser o seu Corão, poderia ser qualquer outra religião que tenha algo escrito. Na hora que tem algo escrito, alguém fala um negócio diferente, você tem onde comparar. Mas não, peraí, aqui tá escrito outra coisa. Hoje nós temos a descrição pelos estudos e não pela própria tradição. A tradição, e ouvindo, inclusive, pais de santo de longa data que estudam conosco no programa, não há um interesse desse registro. Porque a tradição ela é mais forte do que efetivamente o texto escrito. Na tradição você não tem como burlar. E por isso a seriedade dos papéis desempenhados por eles na comunidade. Eu até acredito que sim. Porque é ancestral. Mas às vezes eu tô só jogando essa lenha na fogueira, sabe? Porque eu compreendo o que você quer dizer, porque se você for pensar o texto escrito, dá a impressão de que se preserva mais a ideia original do que somente e se alguém mudar a ideia, você consegue ter um lugar específico escrito para questionar. Fala, não, mas aqui tá escrito isso. Mas aí entra o fundamentalismo. Antes de você ter esse escrito, ele era oral. Não, sim, mas a vantagem, acho que o que o Marcelo quer dizer, a vantagem do texto escrito é essa reunião dessas informações orais numa maior forma de preservação e transmissão. Mas nós temos sociedades ágrafas, gente. Nós estamos falando de sociedades ágrafas, sem a escrita. Nós não estamos falando da grafia. A grafia é algo, né, muito recente. Não, por isso que eu falo mais da deturpação, às vezes, do pensamento originário. E assim, é claro, fala assim, mas tem trocentas mil vertentes religiosas relacionadas ao cristianismo que está pautado em tese num livro. Então. Sim, mas aí o questionamento e quando não tem um livro escrito, não há possibilidade de ser mais. Às vezes, e trazendo um pouco o direito, pode ser igual aos Estados Unidos, igual ao Brasil. O Brasil tem leis que ninguém segue e que nenhum juiz estabelece essa lei como verdadeira. Cada juiz tem sua própria lei, mesmo sendo escrito. Nos Estados Unidos, que se trata de julgados anteriores e não tem muitas leis, eles respeitam muito mais do que um lugar com um país como o nosso, que é escrito. Seria mais ou menos isso? A forma é muito diferente. Essa comparação, a meu ver, ela não representa o que as tradições dizem. Não há um risco de deturpação na tradição? Olha, você tem, dentro dos textos escritos, né, uma parte legalista que não está registrada. Você tem, por exemplo, a Torá como um mandamento, correto, no judaísmo? Mas você tem o Talmud, que só foi registrado muito posteriormente. De 13 mandamentos que eles deixam o Monte Sinai na história, que eu acredito que vocês conheçam, eles vão chegar com 10. Não, desculpa, 10 mandamentos, eles vão chegar com 463, que se constituíram nessa travessia em 40 anos. Eles seguem as tradições. Por isso você também tem na divisão do judaísmo aquilo que é chamado de judaísmo ortodoxo, judaísmo conservador. O ortodoxo é mais radical, né? Poderíamos dizer isso.
eles não vão concordar com você, sim. Tá. O ortodoxo vai dizer, as tradições prevalecem. Tá. Então, eu vou dar um enfoque em outra coisa, que é onde que talvez é o que me fez pensar. Por exemplo, eu não sei se no catolicismo, evidentemente, mas nas outras religiões eu não sei a questão do milagre. Como, no caso, você considera a sua área de conhecimento que é mais racional com algo que, teoricamente, não tem explicação científica? Seria isso? Eu estudo ciência da religião, hein? E o que não vai ter explicação? Tudo. Não, mas... Tudo exemplo, não tem explicação. Não, mas o que eu quero dizer é o As seguinte. explicações, elas podem ir sendo alteradas de acordo com o avanço desses estudos. Se eu pego um milagre sobre o enfoque do sobrenatural, Isso. e eu tenho estudos desde a década de 70 que vão trazer para a dimensão cerebral a questão da fé, eu tenho explicações para os milagres. E para muitos deles. Para a grande maioria deles. Como assim? Eu não entendi o que você quis dizer. Hoje há uma aproximação muito grande, por exemplo, de saúde e espiritualidade. Uhum. Fala da positividade do pensamento? E até mesmo para o que nós hoje consideramos como até terapias integrativas. O SUS até reconheceu legalmente, já que vocês gostam de leis, né? Legalmente, a validade da evidência desses tratamentos, que antes poderiam ser considerados milagres. O que nós temos em termos de estudos dos fenômenos religiosos são os avanços desses estudos na compreensão dos aspectos que tangenciam as explicações que nós chamamos de científicas. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas eu quero voltar um pouquinho na questão das sociedades ágrafas. Tá. Vou voltar sobre outro enfoque. E aí talvez ajude também na compreensão de outros elementos com a questão da religiosidade popular. Nós fizemos uma pesquisa, e fazemos ainda, desde 2015 aqui em Poços de Caldas, sobre a questão das benzedeiras. E, na realidade, nós podemos fazer sobre diversos estudos. Nós já classificamos as benzedeiras para saber como a materialidade de suas práticas podem aproximar-se de elementos religiosos. Então, você tem benzimentos umbandistas, são chamados de benzimentos, por agentes do ofício de benzer que estão vinculados a essa tradição, né? Muitas vezes o benzimento até por mediunidade. E acontece bastante. Você tem benzedeiras que são cristãs, católicas, inclusive. Uhum. Você tem a unção na questão evangélica, que também é benzimento, mas é unção. Você tem benzimentos xamânicos. Tudo isso é religiosidade popular. Quando você tem nessa prática religiosa materializada o uso de plantas, que também são medicinais, nós fizemos um estudo de étnico-botânica para saber quais as plantas que as benzedeiras e benzedores que aqui em Poços usam. Nós conseguimos classificá-las, inclusive, e buscar na similitude dos estudos com essas plantas quais as propriedades ativas e para que elas servem. De onde vem esse conhecimento? Uhum. Ao estudá-las, ao entrevistá-las, ao gravar e ao escutar inúmeras vezes essas entrevistas, nós começamos a perceber que elas falavam que era por dom ou por missão. E aí essas duas palavras ressoaram muito nas nossas mentes enquanto pesquisadores. Que é dom, que é missão? Vamos buscar no dicionário etimológico para saber. Não é o que elas falavam. Não foi nesses elementos de explicações anteriores que nós buscamos do conhecimento sistematizado que nós encontramos a explicação. Mas foi numa metodologia desenvolvida pela Mary Spink lá da PUC de São Paulo sobre produções discursivas de sentido que nós encontramos a explicação. Então, às vezes, é necessário mudar o método de estudo para a gente compreender o que está sendo dito. Uhum. A missão ela é recebida. E o dom ele é desenvolvido. Benzedeiras e benzedores, de todos que nós mapeamos, muitos deles foram escolhidos para dar continuidade na família.
tem essa herança daquilo que foi aprendido com o avô, que aprendeu com o bisavô, que aprendeu com algum familiar que repassou isso. Nós temos uma benzedeira aqui que, curiosamente, foi escolhida por um vizinho. Ele escreveu as orações até que ela decorasse e depois ela tinha que destruir a escrita dessas orações, porque era necessário recitá-las. Então, quando você vai vendo nessas práticas discursivas de sentido, num sentido constituído, aprendido, e nas narrativas que elas fazem, das experiências sensoriais, também daqueles que passam por benzimento, isso constitui memória afetiva. E muitas dessas memórias afetivas vão ser explicadas sobre o viés da cura, do milagre. E elas colecionam isso. E até de exorcismo, para você ter ideia. Quando se afasta o mal, mal olhado, inveja e tantas outras coisas. Os termos são próprios de uma linguagem desse grupo. E que grupo é esse? É um grupo que se constitui numa aprendizagem ancestral, de saberes ancestrais, que ao buscar, sobre o ponto de vista dos estudos, nós conseguimos ir mapeando isso. Frei Chico, que infelizmente faleceu, ele conseguiu localizar orações que, na voz das pessoas do Vale do Jequitinhonha, estavam registradas em devoções que vieram para o Brasil junto com aqueles que primeiro aqui chegaram. Só que vinculado a outras junções. Com a cura das plantas que os povos originários dominavam, por exemplo. Essa parte de medicina, quase uma medicina popular isso. Junto de religião é algo que eu nunca parei para pensar direito. E aí você começa a dizer que é cura, que é milagre. Onde é que está a explicação? Há necessidade de ampliar esses estudos para a gente compreender melhor o que isso, né, é dito. E é isso que eu gosto, é isso que me fascina nas ciências da religião. Eu nunca havia sido benzida até então. Desde então não perco nenhuma oportunidade mais. Porque é múltiplo. Há um ato de doação imprescindível nessas pessoas. Tem benzedeiros que começaram com 9 anos de idade, estão aí com seus 96 anos benzendo. Gerações inteiras de família. Sabe onde eu descobri isso? Lá na universidade. Então, mas no caso das benzedeiras, que leva essa questão, não tem uma religião específica. Tem, nós classificamos, inclusive, isso pelos estudos. Tem práticas religiosas. O que nós estamos agora tratando é a questão da materialidade dos símbolos nas práticas e nos usos. E aí você vai ver símbolos que codificam essa vinculação a uma tradição religiosa, por exemplo. Mas não necessariamente que tenha o mesmo significado que aquela religião atribui. Então você vai ter, olha, curiosamente, né, tem uma benzedeira que tem à frente no altar para as pessoas que visitam o seu ambiente lá de benzimento, imagens de santos católicos. Na divisória que ela tem daquele espaço, atrás tem um altar de devoção aos seus orixás. E as pessoas não veem, porque muitas vezes o preconceito está nessa intolerância religiosa em relação a tradições que as pessoas julgam ser, né, de menor valor. Caraca, falando em intolerância e talvez